parabéns. Quero parabenizar e glorificar o Senhor por todas as mamães, em nome de Jesus. Desde já eu queria que você em casa, que está nos acompanhando, através do nosso canal, no Facebook, eu queria que você, aí onde você está, você estivesse curvando sua cabeça, e nós iremos orar ao Senhor. Nós queremos adorá-lo ao Senhor. Lembre-se que você está aí, mas a palavra de Deus nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Então, mesmo em casa, sentado no seu sofá, fazendo suas atividades, mas escutando a palavra de Deus, lembre-se que você está cultuando e adorando ao Senhor. Então, vamos orar? Curva sua cabeça. Bondoso Deus, nós queremos te exaltá-lo, nós queremos te bendizê-lo na beleza da tua santidade. Queremos, Senhor, agradecer ao Senhor e dizer como o Senhor tem sido glorioso, como o Senhor tem sido bondoso para conosco. Meu Deus, que daremos nós pelos benefícios que o Senhor tem feito? Ó Deus, Tu, Senhor, não nos livra da fornalha, mas Tu entra conosco na fornalha, pega nas nossas mãos e caminha conosco. Senhor, Tu não nos livra da cova do leão, mas Tu entra dentro da cova e acalma aquelas feras. Então, no meio dessa tempestade, no meio desse vendaval, sabemos que Tu estás no barco, sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas. E temos certeza, Senhor, em nome de Jesus, que é o Senhor que põe fim à guerra, até os confins da terra. E nós cremos que em nome de Jesus, o Senhor no tempo certo, determinado, irá pôr fim a essa guerra, a essa tribulação. Senhor, que saudade estamos dos nossos irmãos, de nos ajuntarmos, Senhor, como igreja, e adorar o Senhor em conjunto, no culto solene. Mas nós te exaltamos, Senhor, te bendizemos pela vida dos teus servos que estão aqui, te bendizemos pela vida dos teus servos que têm se esmerado, Senhor, para fazer um trabalho glorioso para levar a tua palavra em casa. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Agora, como Davi, nós podemos dizer, Senhor, que daremos nós ao Senhor? Porque se tudo que nós te damos, Senhor, vem de ti mesmo. Então, Senhor, fale através da tua palavra aos teus servos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que eles sejam edificados, que eles sejam exaltados, que eles sejam, Senhor, abençoados pela tua santa palavra, que traga, em primeiro lugar, louvor ao Senhor e adoração ao Senhor, e que eles sejam edificados, e que traga crescimento para o teu reino, pois é no nome de Jesus que nós te oramos, e é no nome dele que nós te exaltamos, para a glória e o louvor dele. Amém. Você em casa, e todos que estão aqui conosco, nós estaremos dando sequência à nossa devocional sistemática. Nós iremos hoje ler o Salmo 142, um salmo de Davi, quando ele estava na caverna de Adulão, fugindo dos seus inimigos. E ali ele fez o seu exército, com homens que não podiam, era desprezado, homens que eram desprezados pela sociedade, mas que achou naquele grande homem de Deus, um amigo, um companheiro, e ali ele fez o seu exército. Então, dentro dessa caverna, o Espírito Santo o inspirou para fazer esse salmo glorioso. Eu queria que você lesse comigo nesta manhã, amém? Salmo 142, diz assim as Sagradas Escrituras: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tem um abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tu o que tenho na terra dos viventes.
Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Esta é a palavra do Senhor. Então, glória a Deus. Nós iremos agora adorar o Senhor. Nós iremos agora louvá-lo, o seu santo nome. Nós iremos agora render louvor àquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Então, você em casa, todos que estamos aqui, nós iremos adorá-lo e rendê-los graças à majestade santa. Então, eu quero desde já chamar o grupo Rafá, e eles irão adorar o Senhor conosco, louvando ao Senhor, amém? E logo após estaremos dando sequência. Graça e paz, amados. Para nós é motivo de alegria. Mesmo sem sentir aqui o calor dos irmãos, aí da igreja, é muito bom, meus irmãos. Mesmo que por uma plataforma online, estarmos juntos, louvando, exaltando o nome do Senhor. E desde que eu fiquei sabendo que nós viemos louvar aqui, hoje, dá uma alegria muito grande, porque a gente revê, né, amigos que faz tempo que a gente viu, por mais que a gente não possa dar aquele abraço, que muitas vezes quando a gente pode, a gente não dá também, mas que eu entendo que tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de difícil, nos ensina a ser melhores, e cabe a nós aprendermos, porque o Senhor Jesus, Ele tem disponibilizado, às vezes, os momentos de dificuldades para que nós venhamos a crescer, para florescer e para sermos cada vez melhores e, com isso, o adorar melhor. Então, vamos louvar, são canções conhecidas. Quem costuma frequentar a nossa igreja, com certeza conhece essas canções e creio que também todos conheçam. Vamos louvar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, na casa de Deus, onde flui o amor. pra te adorar, Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. meu prazer é viver Na casa de Deus, onde flui Meu prazer, o amor. meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. adorador, Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. se eu subir Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei
Mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Adorar é o que sei, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem te adora. a tua voz. A voz de quem te adora. Senhor. Vamos louvar maravilhado. Amém. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos seus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos seus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus,
que sabe me maravilhar. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar. As irmãs. Perto quero estar, junto aos seus pés, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os irmãos, tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Todos juntos. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Diga, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus, a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Nós agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Não é à toa, irmãos, que o salmista, quando escrevia, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, ele dizia: quão são gloriosos, Senhor, está em teus átrios, como é bom estar nos teus tabernáculos, para adorar o teu nome, bendizer o teu nome.
Como é bom, irmãos, estar aqui, louvando e ouvindo canções que, de fato, glorificam o nome do Senhor. Queremos parabenizar os irmãos e honrá-lo ao Senhor pela forma com que Ele tem usado os irmãos aqui em trazer louvores à majestade santa, que de fato glorifica o nome do Senhor e exalta o soberano Senhor. Eu quero desde já chamar o presbítero Geraldo. Você em sua casa, pega um lápis, sua Bíblia, coloque de lado aí e vamos estudar a palavra de Deus. E nós iremos orar pelo servo do Senhor, pedindo misericórdia a Deus para que Deus o use de forma que glorifique o seu santo nome. Você em casa, ore comigo, ore. A Bíblia nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu tenho certeza e convicção de que Deus irá usar o seu servo aqui de forma gloriosa e que irá falar conosco. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e orar. Pai, nós queremos te exaltar, Senhor. Te bendizer por esse momento tão glorioso em que, por sua misericórdia, o Senhor nos permitiu de cultuar, de te adorar na beleza da tua santidade. Agora queremos pedir, Senhor, de forma gloriosa, com humildade, com temor, tremor e respeito. Usa a vida do teu servo, se instrumentalize dele. Espírito Santo, faz o teu servo lembrar de tudo aquilo que ele estudou, Senhor. Use a vida dele, ilumine sua mente para que ele compreenda a verdadeira interpretação da tua palavra e que ele passe aquilo que o Senhor quer, Senhor. Não queremos ouvir, Senhor, aquilo que nos agrada, não queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, aquilo que tu colocou em teu coração para nós nesta manhã. Então fala conosco, fala que o teu servo ouve. Então seja, Senhor, glorificada na vida do teu servo Geraldo agora. É no nome de Jesus que nós te oramos e pelos méritos dele na cruz do Calvário nós te agradecemos. Amém. Saúde da igreja, os irmãos, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de podermos estar aqui para falar algo da palavra de Deus para os irmãos. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Salmos 51, Salmos 51, versículos de 1 a 4. A gente vai ler 4 versículos da Bíblia. E vamos refletir na palavra de Deus nesta manhã. Amém? Nesses minutos que temos, vamos falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, aquilo que é a palavra de Deus, né? Não nossos conceitos ou preconceitos, mas a palavra de Deus. Salmo 51, versículo 1 a 4, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, para que sejas justificados quando falares, e puro quando julgares. Amém? Deus, obrigado por esta oportunidade, Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder estar com os irmãos meditando na tua palavra. E neste momento, Senhor, eu te peço que todos os conceitos, preconceitos e sentimentos meus fiquem para trás, mas fique aqui a tua palavra, que o Senhor use a minha vida. Ao abrir dos meus lábios, da minha boca, o Senhor enche da tua palavra, que eu pregue aquilo que seja de acordo com a tua vontade e o teu querer, e não de acordo com os meus conceitos
e meu pensamento sobre a vida, Senhor. Porque o meu pensamento sobre a vida, Senhor, ele vai ser refutado por outro pensamento sobre a vida. Mas se estiver baseado, fundado na Tua palavra, a Tua palavra não volta para Ti vazia. Neste momento, nos colocamos diante de Ti e nos humilhamos diante de Ti. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça e que eu desapareça. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Amém? Nós vamos meditar hoje nesse tema. Deus é justo quando julga e Deus é puro quando fala. Deus é justo quando julga e Deus é puro quando fala. Jamais alguém ganhou uma discussão de Deus. Jamais alguém teve um argumento que fosse contrário à lei de Deus. Jamais alguém discordou de Deus e saiu ileso. Por quê? Porque Deus, ele sabe todas as coisas. Antes que as coisas existissem, ele já sabe de tudo. Antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já conhece. Amém? Eu já falei aqui na igreja uma vez, mas vale a pena repetir. A neurofisiologia hoje, ela acredita que a palavra que a gente fala já está formada no nosso consciente, lá dentro do nosso cérebro. E eles descobriram, através de mecanismos eletrofisiológicos, mostrando isso, que a palavra já está formada no nosso cérebro quando a gente fala. E o interessante é que a palavra de Deus já falava há 3.000 anos atrás isto. Antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já conhece toda. Então, toda honra, toda glória, todo louvor seja para o Senhor. Não há uma ciência verdadeira, vou repetir, verdadeira, que contraste com a palavra de Deus. Toda ciência verdadeira, ela vai somente confirmar o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus, ela é eterna, de um Deus eterno. Então, ciência verdadeira, ela ela tem argumento contra a palavra de Deus. Ela somente confirma o que Deus disse, porque Deus é eterno, a palavra de Deus é eterna. Ninguém nunca, jamais ganhou uma discussão de Deus. Nós vemos o caso de Jó. Jó, depois de tanto sofrimento, de tanta tribulação que ele passou na vida dele, de tanta angústia, de tanta perda, Deus colocou Jó e fez 70 argumentos com questões, com perguntas. E Jó não sabia responder nenhuma delas. Antes eu te via só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Deus, ele sabe todas as coisas. Deus sabe até porque ele permite o sofrimento sobre as nossas vidas. Deus sabe até as angústias, as amarguras que você passa dentro do seu coração. Deus sabe por que você passa por elas. Deus tem razão em tudo. Conquanto que a gente ande no caminho certo, caminhe veredas direitas, acerte com a porta e encontre as pastagens eternas, tudo que aconteceu aqui na vida da gente foi bênção. Tudo foi para o nosso bem. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, todas essas coisas que acontecem na nossa vida, elas vão contribuir para o nosso bem, para a nossa alegria, porque Deus, ele é maravilhoso. Não há quem ganhe de Deus em discussões. Jonas, Deus manda Jonas ir para Nínive, Jonas vai para Tarsis. E a gente sabe o que acontece. Jonas é jogado no mar e um grande peixe engole Jonas. Ele passa 3 dias no ventre do peixe. E alguém já disse que como é que pode alguém respirar 3 dias sem ter um local, sem oxigênio, como dentro de um estômago de um animal, né? E perguntaram um dia para mim se eu acreditava. Eu disse, é claro, se a Bíblia dissesse que Jonas tivesse engolido o peixe, eu acreditava, quanto mais o peixe engolido Jonas. Então, o que Deus diz está dito. Ah, mas isso aí transgride a ciência. Quando Deus quer, a ciência é submissa a Ele. Uma ciência verdadeira, ela não pode combater a Deus. Mas quando Deus quer,
até as leis que ele próprio criou, elas são submissas a ele, porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Amém? Então, Jonas, depois, quando ele sai do ventre do peixe, ele prega em Nínive, sem muita vontade, diga-se de passagem, mas quando Jonas, ele está pregando ali em Nínive, o povo de Nínive se arrepende, e Jonas não queria que o povo se arrependesse. E Jonas, ele estava debaixo de uma aboboreira, e Deus permitiu uma lagarta comer aquela aboboreira, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e ele desmaiou. A palavra de Deus diz que o sol foi tão forte que ele desmaiou. E ele começou a se revoltar e pediu para si a morte. E Deus disse: Jonas, tu estás irritado por causa de uma aboboreira que morreu, que tirou a sombra sobre a tua cabeça. E tu não te preocupas com 500.000 ninivitas ou mais, 120.000 crianças, que tinha mais ou menos umas 500.000 pessoas naquela cidade. Você não se preocupa com essas 500.000 pessoas que tem dentro da cidade de Nínive, você se preocupa só com o seu conforto, com o seu bem-estar. E essa palavra nos faz refletir sobre nós. Muitas vezes a gente diz: eu sou escolhido, sou salvo, já fui alcançado por Deus, e agora os outros que se virem. Não, a gente tem que ter um coração de Cristo, um coração de Deus, que ama falar de Deus para as outras pessoas, porque você não sabe quem vai ser salvo, mas pelo menos você está pregando a palavra de salvação, e aquela palavra vai surtir efeito na vida dos escolhidos, daqueles que Deus quiser salvar, porque Ele é poderoso para fazer isso e muito mais. Irmãos, vamos discorrer um pouco sobre o pensamento religioso de todas as correntes religiosas, pelo menos aqui da nossa nação, mas isso leva para o mundo inteiro. E a gente vai discorrer e mostrar que o homem religioso, do crente ao ateu, do gentil ao judeu, ninguém pode afrontar Deus, ninguém pode ganhar uma discussão de Deus. Deus é puro no falar, é justo no julgar. Para não dizer que estamos com preconceito de ninguém, vou falar de todos, tá certo? Começar da casa do Senhor, dos crentes, dos evangélicos, daqueles que dizem que conhecem a Deus. Vamos começar a falar logo dos crentes, amém? Para não dizer: estão falando da minha religião, não falar dos defeitos da dele, vamos falar de todas, tá certo? E porque a razão é de Deus, o julgar certo é de Deus e o falar correto é de Deus. Porque ninguém pode reclamar de Deus. Eu tenho uma característica que eu não me calo praticamente quando eu vejo uma pessoa próxima assim falando mal de Deus. Não que Deus precise de um advogado, porque Deus é soberano, mas porque a acusação contra Deus, ela é injusta. Eu vou mostrar para vocês porque a acusação contra Deus ela é injusta. Se for do crente, a acusação contra Deus ela é injusta. Se for de um católico, é injusta. Se for de um espírita, é injusta. Se for de um ateu, é injusta. Se for de qualquer seita, é injusta. Eu vou mostrar pela palavra, pela lógica e pelo raciocínio humano. Se você tiver uma mente aberta, você vai entender que a reclamação contra Deus ela é injusta, porque Deus ele é amor, Deus é misericórdia, Deus é salvação, Deus é paz, e o homem transgrediu e se afastou de tudo que é bom e se aproximou de tudo que é mal. Por isso, Deus continua sendo justo no julgar e puro no falar. Provérbios, capítulo 27 e versículo 11, diz assim: Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa para responder àqueles que me desprezam. Quantas pessoas desprezam a Deus, e Deus está dizendo assim: sê sábio, filho meu, para que eu diga assim: você me despreza, mas Damião não me despreza. Você me despreza, mas Ismael não me despreza. Você me despreza, mas Alessandra não me despreza. Você me despreza, mas os irmãos, os crentes, aqueles fiéis a Deus, eles não me desprezam. Sê sábio, filho meu, para que eu tenha alguma coisa para responder àqueles que me desprezam, né? Então, se for crente, a gente vai ler a história aqui
de Davi, né? Davi, nesse salmo, ele faz esse salmo depois que ele comete adultério com Batseba. Davi estava no palácio, todos os reis saíram para a guerra e Davi ficou no palácio. A zona de conforto, todo mundo fala aqui na igreja, vários pregadores já falaram, zona de conforto, zona de conforto, zona de conforto. A vida mais perigosa do mundo é a zona de conforto. Porque a vida de conforto é aquela zona de conforto, é aquela que você fica despreocupado. E o homem está bem próximo da queda quando está despreocupado. Não devemos viver despreocupadamente. Despreocupado, sim, com o futuro, né, com essas coisas, sim. Agora, despreocupado com a vida espiritual, nunca. Nunca devemos nos conformar com este presente século. Davi, ele não sai de casa e fica no alpendre do palácio e vê uma mulher se banhando, e ele pergunta quem era e diz que é Batseba, mulher de Urias, e ele manda trazer e ele adultera com aquela mulher. Depois ele provoca o assassinato do marido da mulher para ficar com a mulher. E um pecado vai atraindo outro pecado. E uma iniquidade vai atraindo outra iniquidade. E a gente começa com um pecadinho aparentemente pequeno, um olhar dela, depois vem o consumar o pecado, e depois um pecado vai trazendo outros pecados, até que o homem se torna destruído. Quantos crentes que começaram a dizer, vê um pouco de pornografia, não é mal, não. E hoje está numa vida destruída. Quantos crentes dizem, não, meu jeito, eu sou irritado mesmo, eu sou brabo mesmo, é assim mesmo. Eu sou crente, mas minha mão não é, essas brincadeiras. E depois ele está envolvido em várias concupiscências nocivas, porque começa com os pecados pequenos, a gente começa a achar que aquilo não é nada demais e termina trazendo grandes consequências na nossa vida. E Davi, ele comete esse pecado de assassinato, de adultério, e ele diz aqui no Salmo 51, contra ti pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. Pequei contra Deus, eu reconheço o meu pecado. Eu quero dizer que 90% ou mais dos meus problemas, dos seus problemas, mesmo que você não concorde, 90% ou mais dos nossos problemas tem a ver com pecado. Pecado, ou pecado oculto, ou pecado não confessado, ou pecado que a gente sabe que é pecado, né? Há pecados que meus pais cometeram que eu sofro. Há pecados que eu não me lembro que cometi e eu sofro. E há pecado que eu sei que eu cometi e eu sofro. Nós somos gerados em pecado, em iniquidade nos concebeu nossa mãe. Nós não temos razão para discutir com Deus. Nós cristãos que conhecemos a palavra de Deus, quando a gente vai investigar a nossa vida, a gente encontra pecado na maioria das vezes dos nossos problemas. Quando a gente vai examinar, nós estamos em desobediência à palavra de Deus. Quando a gente vai investigar com honestidade, a gente vai descobrir que estamos transgredindo a lei de Deus. Porque aquelas pessoas, ou aqueles irmãos, ou aqueles momentos que nós usufruímos da presença de Deus, nós sabemos que Deus, Ele é melhor do que todas as coisas que se possa oferecer. A maior pérola, o maior bem que o ser humano tem é a presença de Deus. Um homem que tem Jesus no coração, um homem que tem Deus de verdade no seu coração, ele vive satisfeito com a vida, porque Deus é quem satisfaz a nossa alma. A presença de Deus nos dá alegria, a presença de Deus nos dá paz. Então, aqueles que usufruem da presença de Deus, sabem que Deus é um Pai amoroso, misericordioso, paciente, bondoso, benigno, benevolente, que Deus é maravilhoso. Mas os nicolaítas de hoje, existe muito nicolaítas hoje ainda, a gente pensa que ficou no Apocalipse ali na igreja de Éfeso e depois na igreja de Pérgamo, não. A igreja de hoje existe ainda muitos nicolaítas, e os nicolaítas, eles criaram um Deus conforme o seu comodismo.
Não, Deus é assim mesmo, Deus me ama independente do que eu faça, Deus ele não está se preocupando com o que eu faça, Deus não está nem aí para mim, para a minha vida. Isso é um Deus criado por sua mente, pela mente dessas pessoas. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia ele é santo, santo, santo. Ele se importa sim com o que eu faço, com o que eu penso, com o que eu falo. Se importa sim com aquilo que eu ajo, com as minhas ações, ele se importa sim. O Deus da Bíblia é um Deus vivo e verdadeiro, não é um Deus que eu crio, é o Deus que me criou. Não é o Deus que eu imagino, é o Deus que me formou, é o Deus que me criou, que pode fazer muito mais do que estamos pedindo ou pensando. Então, um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, um evangélico verdadeiro, que conhece a palavra de Deus, ele não tem argumento contra Deus. Normalmente é pecado. Normalmente é pecado. E quando não for pecado, irmão, que tem coisa que a gente sofre que não é pecado, é verdade. Você nasce numa favela, num canto bem difícil, uma vida extremamente difícil, e você passa necessidade, fome, aperto. O pessoal que nasce ali em países como eu quero até que os irmãos orem, Israel foi lá naquela nação, Cabo Verde, né? E lá em Cabo Verde não tem praticamente vegetação, plantação, eles vivem de peixe e de turismo. E agora os turistas não estão indo para lá, eles estão passando grande dificuldade econômica, aperto financeiro, fome até. Então, que nós tenhamos compaixão, possamos nos unir, fazer alguma coisa, mandar algum dinheiro para lá, algum dinheiro, algum alimento, alguma roupa, para ajudar aqueles irmãos, aquelas pessoas ali de Cabo Verde que estão sofrendo. Então, não quero ser irracional e dizer que tudo é pecado. Eu disse 90%, disse 100% não, mas 90% ou mais verdadeiramente é, até dos irmãos de Cabo Verde. Mas eu creio também que há sofrimentos que as pessoas têm que não é pecado. Ou foi pecado de alguém, não é um pecado propriamente dele. A certo dia, Jesus passando, viu um cego, e os discípulos disseram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os pais deles, para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nem foi ele, nem foram os pais dele, nem foram os pais dele. Isso é para a glória de Deus. Tem sofrimento na nossa vida que não foi nem pecado nosso, é para a glória de Deus. Tem sofrimento que a gente passa na nossa vida que Deus está sendo glorificado. Quando? Quando a gente não peca no sofrimento, é claro. Quando a gente blasfema, reclama, se maldiz, perdeu a bênção, né? Mas se a gente é resiliente, sofre ali com paciência, aquele sofrimento ele se torna para a glória de Deus. Amém? Então, até o nosso sofrimento é para a glória de Deus. E há pessoas que sofrem muito, né? A pessoa que está nos pais da janela 10/40, aqueles cristãos perseguidos. Eu soube que tem cristão outro país que precisa muito de nossas orações, no Paquistão. Os cristãos tinham que negar a fé, dizer que não são mais cristãos para poder receber 1 quilo de arroz. Porque se não dissesse, não negasse a fé, não recebia. Que situação tremenda, que situação terrível numa nação dessa. Né? Então eu vou ser irracional dizer todo sofrimento é pecado? Não, tem muito sofrimento que ele é permitido, mas tudo isso redunda para a glória de Deus, porque se o indivíduo morrer de fome e se ele não negou a fé, ele vai para o céu. É difícil? É muito difícil? Mas ele vai para o céu, morar nas mansões celestiais e viver na presença de Deus. Eu sei que a dificuldade quando vem não é fácil para ninguém. Há situações, há países, como também a Eritreia, em que os irmãos são colocados durante o dia no calor escaldante, dentro de containers, quente, pegando fogo, e de noite aquele container ele gela, e os irmãos passam por essa variação de temperatura, suportando aquele sofrimento, mas não negando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, há sofrimentos que não é pecado do homem. E esse sofrimento, ele redunda em quê? Ele redunda em que, se o crente permanecer fiel a Deus até o fim, Deus vai dar para ele o quê? A coroa da vida. A coroa da vida eterna. E nós estamos aqui para receber no dia do juízo, no dia final, naquele dia da grande apresentação, digamos assim, a presença de Cristo, receber a coroa da vida. Porque se nós esperássemos em Cristo, somente nessa vida seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Né? Eu tenho 51 anos, né? Apesar de ter uma aparência de 60, eu tenho 51 anos.
eu, apesar de ter 51 anos, eu sei de uma coisa. Tudo que aconteceu na minha vida até hoje só tem um motivo, um sentido, é se eu entrar nas mansões celestiais. Por quê? Se você não tiver esse alvo de ir para o céu, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem nenhum objetivo ser cristão, se é nosso alvo, não for a eternidade, a glória de Deus, a adoração de Deus. Então não tem nenhum sentido. Então a vida é inútil, correr é inútil, a vida é inútil, nada tem sentido. Mas nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Conquanto que no dia do juízo, no dia final, nós entremos nas portas da cidade santa. Tudo que eu passei, tudo que você passou, tudo que nós passamos aqui na terra, valeu muito a pena, porque as leves e momentâneas tribulações do tempo presente não são de se comparar com a glória do porvir. E Paulo diz em 1 Coríntios 2:9, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus preparou é tão grande que vale a pena trocar esses prazeres fortuitos, passageiros da terra, pelas coisas eternas. Irmãos, não deixe Deus de lado. Ele deve ser adorado, exaltado, glorificado e obedecido. Viu? Essa parte de obedecer não está muito em voga hoje na igreja, não. Então, o crente quer adorar a Deus, tal, tudo bem, é muito maravilhoso. Mas quando fala em obediência, não, essa parte não é minha, não, esse negócio de religião e tal. Mas Deus, ele quer ser obedecido. Porque o verdadeiro amor é demonstrado em obediência, é demonstrado em obedecer àquela pessoa amada, né? Imagina se você chegar para sua esposa, eu lhe amo muito, minha filha, nunca leva uma rosa para ela, um chocolate para ela, não faz um carinho nela, não faz nada, ela não vai acreditar nessa conversa, não. E Deus também não acredita nessa conversa, não. Deus dizer que eu amo a Deus, eu amo a Deus, amo a Deus, e eu não obedeço o que Ele faz, não dou ouvido à voz dEle. Deus não acredita também nessa conversa, não. Isso é conversa, viu? Tá certo? Não se magoe, não, mas isso é conversa, isso não é Bíblia, não. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade e obedece à palavra dEle. Então, o crente, ele não tem razão de discutir com Deus. Se ele discutir com Deus, ele perde. O crente, mesmo com Bíblia na mão, ele não ganha uma discussão de Deus. Deus tem razão em tudo. Ele é justo no julgar e puro no falar. O católico, aqui não é uma agressão à religião de ninguém, meus irmãos. Eu já falei de todas as religiões, evangélico, católico, para não dizer que estou com discriminação com religião ou com acusação à religião. Mas eu quero só mostrar uma coisa para vocês. Eu estava algumas vezes, eu sou politicamente incorreto, eu gosto de dizer e gosto de repetir isso, porque eu não sei, eu escuto uma pessoa blasfemando de Deus e eu não sei ficar calado. E por essa semana mesmo eu escutei 2 pessoas falarem mal de Deus, porque disse que Deus não era justo, porque não permitiu tanto sofrimento na vida deles, e eu cheguei e interrompi, eu não sei ficar calado na hora dessa. E aquela pessoa estava falando de Deus o seguinte, disse que ele teve grandes perdas na vida dele, por isso não acreditava no amor de Deus. E essa pessoa era da igreja católica. Eu disse, qual o seu santo de devoção? E ele disse uma santa lá. Eu digo, então você tem que reclamar da sua santa e não de Deus. Porque você serve a ela e não a Deus. Porque você adora a ela ou a ele e não a Deus. Um dia eu estava evangelizando no sertão e um senhor lá era devoto do Padre Cícero. E eu cheguei para ele e ele disse, se Deus é bom, porque permite sofrimento, não sei o que, e tal. E ele começou a blasfemar de Deus. E eu disse, mas o senhor não é devoto do Padre Cícero? Sou. Então vai reclamar do Padre Cícero e não de Deus, com todo respeito. Eu não estou aqui acusando, nem querendo ser melhor do que você, do que ninguém. Mas se você serve uma pessoa, você não pode reclamar de outro. Se eu sirvo ao governo da Paraíba, eu não posso reclamar do governo de Pernambuco. Simples assim. Como é que eu adoro uma entidade qualquer e reclamo de Deus? Não posso fazer isso, isso é injusto, isso é ilógico, eu não posso fazer isso. Eu não posso acusar aquele que eu não sirvo. Meu patrão, eu não sirvo aquele determinado patrão, estou falando mal dele. Não posso fazer isso, isso é ilógico. Então, essa pessoa, eu disse para essa pessoa, ela ficou calada. Talvez nunca ninguém tivesse abordado essa pessoa, talvez ela tivesse feito isso na ignorância, eu creio, mas tem que ser alertado. Por isso que Provérbios
27 diz: ser sábio, filho meu, e alegra o meu coração. Você não pode ficar calado, alguém blasfemar de Deus, e você ficar, é mesmo, né? Deus é injusto. Não, de jeito nenhum. Deus é puro no falar e justo no julgar. Ele sempre vai vencer, Ele sempre vai ser Deus. Ele sempre vai ser a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele sempre vai ser verdadeiro. Seja Deus verdadeiro, todo homem é mentiroso, inclusive quem está pregando. Se o outro, eu já vi colegas também, espíritas, blasfemarem de Deus. Se Deus é justo, por que Ele permite uma criança de 2 anos morrer com leucemia? Já vi essa conversa. Mas eu digo, mas você não pode reclamar de Deus, porque você serve aos seus guias e não a Deus. Você não se importa com a lei de Deus, você não se importa com a palavra de Deus, você serve a entidades espirituais. Você não pode reclamar de Deus, vai reclamar das suas entidades e não de Deus. Se o indivíduo é ateu, ele pode reclamar de Deus, o ateu? De jeito nenhum. O ateu tem que reclamar do acaso, já que ele acha que pelo acaso o mundo foi criado, pelo acaso as estrelas foram criadas, pelo acaso a vida foi criada, pelo acaso o mundo existe. Então, quando a vida der errado, nego velho, reclame do acaso e não de Deus. O seu Deus é o acaso, vá reclamar dele, porque Deus continua sendo puro no falar e justo no julgar. Louvado seja o nome dele. E se você é adepto de uma seita religiosa, você pode reclamar de Deus? Também não pode. Está proibido de reclamar de Deus. Você vai ter que reclamar do fundador da sua seita, que ensinou você a crer num Deus falso, um Deus mentiroso, um Deus que não está nas Sagradas Escrituras. Então, vá reclamar dele. Isso mostra que nenhum homem na terra ele tem direito de blasfemar, nem de reclamar de Deus, porque Deus ele tem razão em tudo. Ele é justo no julgar, Ele é puro no falar. Deus ama, irmãos, aquele que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos, como crente, conhecer as doutrinas, a palavra de Deus, para que a gente não fique concordando com o ímpio. Não fique concordando com o ímpio. O ímpio, ele blasfema de Deus? Mas ele tem suas razões. Mas ele não serve a Deus. Mas eles não invocam a Deus. Mas a palavra de Deus não está no coração dele. E por que ele está reclamando de Deus? Não pode reclamar de Deus. Não pode blasfemar de Deus. E se for crente e até fiel, não pode reclamar de Deus, porque Deus tem razão em tudo. Ele é puro no falar, é justo no julgar. O rei da Suécia, ele fez um banquete, ofereceu um banquete para seus convidados, a nobreza sueca, e tinha alguns estrangeiros nesse meio. E aquele rei, ele ofereceu aquele belo banquete, né, e as pessoas estavam naquela festa, né, se alimentando, bebendo, e na metade ali da festa em diante, um nobre de outra nação, estavam falando sobre vida eterna, salvação, e um nobre de outra nação disse: pois eu vendo a minha salvação por um marco, que era o dinheiro da Suécia. Um marco sueco, eu vendo minha salvação. E aquilo trouxe um mal-estar tão grande, houve silêncio por uns minutos, mas um príncipe sueco se levantou e disse assim: meu amigo, aqui na nossa nação não é costume nosso vender o que não é nosso. Ou seja, aquele homem estava vendendo a salvação que não era dele. Porque um salvo, ele dá muito valor à sua salvação. Um salvo, ele dá muito valor à sua vida com Deus. Um salvo, ele dá muito valor à sua comunhão com Deus. Um salvo, ele dá muito valor ao que ele vai ter no futuro. O salvo, ele é alegre com a promessa de Deus. O salvo, ele é feliz com aquilo que Deus prometeu, que olho não viu, que ouvido não ouviu, que jamais subiu ao coração do homem. O salvo é feliz com isso. Então, quando esse nobre estrangeiro falou isso, aquele príncipe escocês repreendeu rapidamente, porque ele não era dono da salvação.
Ele não tinha a salvação, porque jamais um salvo vai menosprezar a sua salvação. Porque a salvação, ela é de graça para mim, mas custou um alto preço ali na cruz do Calvário. A salvação, ela é uma bênção para mim, uma dádiva dada para mim de graça, sem eu fazer nenhum esforço, mas ela custou a obediência de Deus encarnar e sofrer horrores na mão dos pecadores por minha vida. A salvação, ela pode ser que aparentemente ela foi fácil, é fácil para a gente que recebeu o presente, mas para quem pagou foi extremamente doloroso, a ponto de Jesus dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha, mas a tua vontade. A salvação, ela foi adquirida com preço de sangue, com dor, com lágrima, com sofrimento. Não foi tão simples assim, tá certo? Então, quem é salvo verdadeiramente, ele valoriza o que tem. Apesar de ele não ter feito nada pela salvação, não ter feito obra para dizer assim, agora Deus vai ter que me receber por causa dessa obra que eu fiz, mas ele sabe, ele valoriza aquela obra que Deus fez na vida dele, e ele quer ficar perto desse Salvador e adorá-lo. Pastor Paul Washer, aqui em Campinas, numa das vezes que ele veio, ele disse que um salvo, quando ele descobre que é salvo pela graça, ele diz assim, não, o ímpio, quando ele descobre que a salvação é pela graça, ele diz assim, se é pela graça, não preciso fazer nada, vou descansar, beber e comer e viver a minha vida normal. Isso é uma doutrina de ímpio. A doutrina do salvo é, ele me salvou de graça, eu estava perdido, não tinha jeito para mim, e ele me salvou, agora eu vou ser adorador dele em espírito e em verdade, agora eu vou andar na presença dele, agora eu vou ser grato a esse Deus que me resgatou, e nunca mais vai querer se afastar desse Deus maravilhoso. Quem trata você bem, você quer ficar perto dele. Deus nos trata a gente muito bem, Deus me trata muito bem, eu amo estar na presença do Senhor, porque Ele me trata muito bem. Não só por isso, porque Ele é Deus, porque Ele é bom, mas Ele me trata muito bem. Eu amo estar na presença do Senhor, nós devemos amar, nós amamos a presença de Deus, porque Ele nos trata muito bem. Deus é aquele que ouve as nossas orações, é aquele que resolve os nossos problemas, Deus é aquele que não deixa a gente na mão do inimigo, não deixa a gente destruído, resgata a gente do lamaçal, coloca sob uma rocha. Todo dia da nossa vida Deus está nos livrando, nos abençoando. Quem conhece a Deus, ama a Deus. Não trata com desleixo a salvação de Deus. Quando você vê um crente tratando com desleixo a salvação de Deus, pode ter certeza, ele é um impostor. Ele é um joio dentro do trigo. Os verdadeiros salvos amam a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é puro. A única voz pura no universo é a voz de Cristo. É a voz que ecoa no universo com pureza e com perfeição. Augusto Nicodemos, numa das pregações dele, ele disse que Jesus só tinha duas coisas para ele ser. Ou era um lunático, ou era o próprio Deus verdadeiro. Só podia ser uma coisa. Lunático não era, porque ele disse uma coisa interessante: as nações se levantarão contra vocês que são meus discípulos. Como é que ele sabia que um indivíduo pobre da Galiléia, junto com 12 discípulos fracos, covardes, e ia levar essa palavra para hoje as nações estarem com raiva da gente porque a gente fala a verdade? Como é que ele podia ser falso se hoje eu estou falando aqui para você que sua religião não lhe salva, só Jesus Cristo lhe salva, e você está com raiva de mim? Como é que essa religião, esse Jesus pode ser falso se hoje, depois de 2000 anos que passaram, 2000 anos, nós estamos aqui dizendo que só Ele é o Cristo Salvador? Isso provoca ciúme nas religiões, porque as religiões gostam de dizer que eles são os donos da verdade, mas Jesus disse: eu sou a verdade. Se você só encontra a verdade em Jesus e mais ninguém, só nele Ele é a verdade. Louvado seja o nome dele. A voz pura que ecoa no universo, que ecoa na vida, que ecoa neste mundo, a voz de Jesus.
Maria, a mãe de Jesus, foi uma santa serva de Deus, mas a voz dela voltou atrás. Teve um dia que Maria pensou que Jesus estava louco e foi atrás dele. Ela e os seus outros irmãos, outros filhos de Maria, chegaram lá e os discípulos: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Pois quem faz a vontade de Deus é minha irmã, é meu irmão, é minha mãe, é meu pai, é minha família. Quem faz a vontade de Deus é verdadeiramente família de Deus. O apóstolo Paulo, homem de Deus, indiscutível, não estou aqui questionando se Maria era uma mulher de Deus, uma serva de Deus, uma mulher bem-aventurada. Não estou questionando isso, eu estou dizendo que ela era humana como qualquer um de nós. Paulo também, apesar de ser o maior pregador de toda a história, era um homem humano. Um dia, um soldado esmurrou Paulo, porque Paulo afrontou o sumo sacerdote, e o soldado deu um soco na boca de Paulo, e o soldado disse: é assim que fala com o sumo sacerdote? E Paulo, naquele momento, diz assim: eu não sabia que era o sumo sacerdote. Mostrando a humanidade exclusiva de Paulo. Paulo não tinha toda a ciência de Deus, apesar de ser homem de Deus. Mas quando um caso semelhante, um soldado esbofeteia Jesus, dá um murro em Jesus, quando diz assim, quando ele esbofeteia Jesus, ele disse: é assim que fala como sumo sacerdote? A mesma pergunta que fizeram a Paulo. E Jesus Jesus não pede desculpa, nem diz eu não sabia. Jesus diz assim: se eu pequei, mostra o meu pecado, mas se eu não pequei, por que tu me feres? Porque Ele é eterno, porque Ele é Deus, porque Ele sabe todas as coisas, louvado seja o seu nome. Certo dia, os fariseus, os líderes religiosos, mandaram os soldados prender Jesus. E quando Jesus falou, eles caíram ao chão. E eles voltaram sem prender Jesus. E eles disseram para os sumos sacerdotes que mandaram eles para prender Jesus. E eles disseram: nunca ninguém falou como ele. Nunca ninguém falou como ele. Quando você ouve a voz de Deus, você vai dizer: nunca ninguém falou como ele. Quando um pregador ele prega a palavra de Deus, você ouve a voz de Deus. Quando ele prega os conceitos dele, você diz: não é a voz de Deus. Porque a voz de Deus é aquela que você diz: nunca ninguém falou como ele. Quando a palavra é de Deus, não importa quem esteja pregando, mas quando ele está pregando a palavra de Deus ela produz vida no nosso coração. Porque Deus é verdadeiro, a palavra que tem vida, ela vem de Deus. Nunca ninguém falou como ele. Nunca ninguém falou como ele. Todos os escribas, os fariseus falavam cheios de leis, mas só Jesus tinha vida nas palavras. Quando ele falava, ressuscitava a vida, aparecia a vida, frutificava a vida, tudo aparecia com a voz dele. Por isso, quando ele diz: haja luz, houve luz, haja céu, houve céu, haja terra, houve terra, haja água, houve água, haja animais marinhos, houve animais marinhos, haja animais selváticos e houve animais selváticos, haja divisória entre terra e água e houve, haja o homem e houve, haja a mulher e houve, haja a humanidade e houve. Haja, 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 porque a voz dele, ela ecoa nos quatro cantos da terra, trazendo vida e vida abundante. Ele falava como quem tem autoridade, não como os escribas, ele tinha autoridade no falar. O que ele falava se cumpria. Jesus não é o homem diz assim: eu vou fazer, mas se não acontecer, é porque eu não pude fazer. Ou então, eu vou tentar resolver o seu problema. E me vem à memória agora daquele centurião que foi pedir para Jesus curar o seu servo. E o centurião pede para Jesus curar o seu servo, e Jesus disse: eu irei e lhe darei cura. Não, senhor, não precisa entrar na minha casa não, manda só uma palavra
e meu criado ficará são. Porque eu também sou sujeito a ordens superiores do Império Romano, e eu tenho 100 soldados à minha disposição, e eu digo a esse, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E a outro, faz isso, e ele faz. Se eu, que sou homem, que tem 100 soldados à minha ordem, eu tenho toda essa mordomia, todo esse poder, imagina o Senhor, que é dono do universo, manda só uma palavra. Só uma palavra. E meu criado ficará curado. Amém? Eu acho bonito quando Jesus disse, eu irei e lhe darei cura. Ele não perguntou, mas qual é o problema de saúde dele? Né? Se fosse eu ia perguntar logo assim. Qual é o problema de saúde dele, para saber se eu sei alguma coisa disso? Né? Jesus disse, eu irei e lhe darei cura, porque todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Ele não tem limite de poder. Limite tem nós, né? E muitas vezes nós queremos limitar o poder de Deus na nossa vida por causa do nosso comodismo, mas não há limite de poder de Deus na nossa vida. Se nós estivermos enfermos, Deus pode curar. Se nós estivermos com problema, Ele pode resolver. Se nós estivermos tristes, Ele nos alegra. Se nós estivermos com o problema mais difícil que seja, Deus, Ele nos dá força para vencer os problemas e as dificuldades das nossas vidas. Ele falava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas pregavam a verdade, os fariseus falavam a verdade, mas eles não viviam a verdade. Por isso que eles não tinham autoridade. Jesus Cristo, ele pregava a verdade, vivia a verdade e ele era a própria verdade. Louvado seja o nome de Deus. Suas palavras são eternas. As nações iriam se revoltar, mas Deus sabe de todas as coisas. A nossa realização como pessoa, a nossa felicidade como pessoa, consiste em estar em comunhão com Ele, em perfeita unidade com Deus, com Cristo. O pastor John Piper, ele disse que eu só acredito numa felicidade que é aquela realizada em Deus. Eu concordo 100% com essa frase. Porque as pessoas que são felizes em outras coisas, é só questão de tempo para ela deixar de ser feliz. Se elas são felizes na família, quando der problema na família, elas vão deixar de ser felizes. Felizes. Por quê? Porque família tem problema. Eu tenho uma família maravilhosa, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, mas tem problema. Quem olha de fora, aquela família não tem problema, né? Teve um irmão que disse que eu não tinha problema. Eu disse, tem não, os outros aqui trazem para mim, né? Eu não tenho problema não, os outros é quem traz para mim. Então não tem jeito não. Ou se você tem problema, ou alguém trazendo problema, você vai ter problema, né? Então não existe nenhuma família que não tenha problema, não existe. Então se sua felicidade é na família, alguns dias depois, quando acontecer algum problema na família, a sua felicidade vai embora, porque ela é forjada em cima da sua família. Teve um grande escritor que fez um livro sobre namoro, Joshua. Ele fez um livro maravilhoso, né, mostrando que o namoro era coisa daqui do Ocidente, o noivado e tal. E ele dizia que... o livro que ele fez é muito bom, ensinando sobre a questão do namoro. Só que, depois do casamento se desfez, ele se revoltou contra Deus. E hoje ele é um cara ateu, apóstata, blasfemador e vive numa vida promíscua, porque ele sustentou a vida dele em cima do casamento dele. Quando o casamento ruiu junto ele com a sua vida espiritual. Se for no dinheiro, o mamão, né? Então tem gente que está dizendo assim, se eu tivesse dinheiro, eu tenho um menino que trabalha comigo, um motorista, que ele diz assim, se eu tivesse dinheiro, não tinha problema não. Eu disse, tem problema. E mesmo assim, o grande problema do dinheiro é que você fica escravo dele. E se no dia que você perder aquele Deus, o Deus Mamon, a sua felicidade vai junto. Quantas pessoas aconteceram naquele plano colo e até hoje? Perder tudo, né? E depois se suicidar. Por quê? Porque perdeu o Deus dele, que era o dinheiro. Então, esses deuses, eles só permanecem, esses ídolos, eles só permanecem enquanto eles estão em pé. Quando eles caem, você cai junto. Se for nos amigos, né? Há pessoas que têm mais cuidado de ter amigos do que ser amigo de Deus.
Pois eu digo uma coisa, não fico com raiva nenhum dos meus amigos que estão me ouvindo. Meu primeiro tempo é para Deus. Se sobrar, vai ser para vocês. Se eu não tiver tempo para Deus, eu não vou dar tempo para vocês. Eu não tenho prioridade nos meus amigos em relação a Deus. Primeiro lugar do meu tempo é para Deus, depois para minha família, aí depois vem meus amigos, tá certo? Não tem raiva nenhum, nem fico com raiva de mim, mas vai ser assim minha vida até a morte, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, Deus. Eu não troco Deus pelos meus amigos. E é que eu gosto dos meus amigos, gosto de conversar com ele, bater papo, tomar café. Quem é meu amigo sabe o que eu estou falando. Mas eu não troco Deus por você, meu amigo, pelo seu bem, pelo meu bem. Amém? E fico com esse conceito para você. Deus é muito melhor do que os amigos. Prazer, né? Então eu acho engraçado. Tinha um colega meu que ele disse que já teve, já namorou, vamos dizer assim, uma palavra mais branda, né? Já namorou com todo tipo de mulher, branca, preta, morena, loura, não sei o quê. Ele disse que só estava faltando uma chinesinha, ele dizendo, né? Aí eu digo assim para ele, mas rapaz, tu está ficando velho e não muda, né? As mesmas conversas de adolescente, de criança, de jovem, ele está com uma conversa de velho, já está envelhecendo, já tem na minha idade ou mais, e é a mesma conversa de criança. Não envelheceu na idade, mas não amadureceu em nada, né? Aqueles sonhos, daqueles prazeres, que logo, logo vai se acabar. Deixa ele ter um câncer de próstata, fazer uma prostatectomia, que ele vai ver o que é isso. Ou então, quando envelhecer e não tiver mais vigor físico, acabar o gás, como diz o vaqueirinho amigo meu, isso vai tudo embora. Quem colocar o prazer, a sua felicidade nisso, um dia ele vai ver esvair pelas mãos essa felicidade. Se for na saúde, eu tenho uma saúde de ferro, não acredite não. Eu, como médico, eu quero dizer para vocês, não acredito nesse negócio de saúde de ferro, não. Porque muitas vezes o cara tem a saúde de ferro e as coronárias. Tinha um paciente que atendi em outra cidade, questão de ética, não vou dizer, e ele se julgava a pessoa mais saudável do mundo. Aí fez um teste ergométrico, um cateterismo, e descobriu 3 artérias do coração dele obstruídas, né? Então a saúde de ferro era falsa, né? Então podia ter até uma morte súbita. Graças a Deus ele descobriu a doença antes, mas para você ver que a saúde não pode ser nosso Deus. Ela, quando for adoecer, vai junto à felicidade, vai junto à esperança, né? Mas se a nossa felicidade está em Jesus, a gente nunca vai perder essa felicidade. Que coisa maravilhosa é ter Jesus. Esqueci o nome do pregador, os irmãos lembraram, pode dizer, aquele que perdeu a esposa e os filhos e ficou sozinho. Ele perdeu nos Estados Unidos toda a família dele. E ele compõe um dos hinos mais belos da harpa, quando ele está passando por aquele grande sofrimento. Por quê? Porque a felicidade dele não estava na família. Apesar da grande dor, a felicidade dele não era a família. Jó passou uma grande dor, grande perda, mas a felicidade de Jó não era a família dele. Ele sofreu, e sofreu muito, mas a felicidade dele não era a família, porque ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e ainda vai se levantar sobre a terra. Ele ainda tinha esperança no Redentor, mesmo com toda a perda que ele teve. O dinheiro. Você sabia que o dinheiro, ou os locais que o dinheiro chega na sua mão, são apenas, já estou terminando, são apenas meios que Deus usa, são apenas canais, mas a fonte de toda provisão vem de Deus. Deus é o dono da provisão. E os canais que vêm, meus empregos, eu trabalho dentro do meu limite, tudo bem nos meus trabalhos, me esforço, tento não faltar os plantões, os trabalhos, mas ali são apenas canais que Deus usa para mim, a fonte é Deus. Se você tiver Deus como fonte, você não vai adorar o dinheiro, mas vai adorar Ele. Se for os amigos, há amigo mais chegado do que irmão. Tem amigo que é mais chegado do que um irmão, mas amigo também abandona você, né? Paulo, quando foi escrevendo a Timóteo, diz, todos me abandonaram, todos, meus amigos me abandonaram, mas o Senhor me confortou. Oh, glória a Deus, que maravilha ter Deus. Até quando os amigos abandonam, Deus está com você.
E quando você envelhecer, tiver velhinho, os cabelinhos já tudo branco, caindo, todo diminui o tamanho, né? Porque a coluna começa a achatar, e o cara fica baixinho, né? Conheci meu sogro, ele tem uma mão de 1,80 m, hoje ele está com 1,60 m, daqui um pedaço vai ficar com 1 metro. Porque vai envelhecendo, ele vai diminuindo de tamanho, né? Ele vai envelhecendo, a humanidade é assim. Então, as pessoas, eles têm aquela fase áurea, mas vai envelhecer, né? O homem casa com a mulher por beleza, quando acabar a beleza, acabou o amor, né? Então, tem que casar, além de gostar da beleza da aparência, tem que gostar de outras coisas também, porque vão envelhecer, tanto o homem como a mulher vão envelhecer, e você vai ter que amar essa companheira e esse companheiro para o resto da sua vida, né? Se você quer obedecer a Deus. Então, os prazeres, eles não conseguem sustentar a sua felicidade, porque logo eles vão passar também. E a saúde também, quando você perder a saúde, ou nós perdemos a saúde e não tivermos nem medicamento para tratar. Eu estou com uma irmã numa fase terminal de uma doença assim, e a gente vê o sofrimento que ela passa, as dificuldades, a angústia que ela sente, a dor que ela sente, mas eu creio que Deus é poderoso para fazer um grande milagre na vida dela. Enquanto houver vida, há esperança. Eu nunca perco a esperança num Deus Todo-Poderoso. Então, voltando ao que John Piper falou, se você for feliz em Deus, você é feliz. Se você for feliz em outra coisa, meus pêsames. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Que texto lindo. Que palavra gloriosa, né? Eu tenho certeza que, como eu e como os irmãos que estão aqui sentados, você foi ricamente abençoado. Ricamente abençoado com a palavra de Deus. E eu estava ali pensando, Geraldo falando sobre as coisas de Deus que nos satisfaz. E eu olhando para a Bíblia que eu tenho na mão. E eu tenho vários livros. Alguns eu já li, mas muitas vezes não dá vontade de ler, até porque você tem desejo de ler outros. E são de homens piedosos, homens que amam a palavra de Deus. Mas a minha Bíblia, ela tem 1.550 páginas. E quanto mais eu leio, mais dá vontade de ler. Porque a palavra de Deus ela é gloriosa, ela nos satisfaz. O Cristo que morreu na cruz, o Cristo que nos dá a oportunidade de estar aqui, Ele é glorioso e Ele nos satisfaz. E eu quero render graças a Ele por tudo que Ele nos proporcionou nesta manhã. Quero adorá-lo a Ele pela vida dos irmãos que estão aqui trabalhando, com todo esmero, toda humildade, essa equipe gloriosa que tem trabalhado nos domingos de manhã, à noite, nos cultos semanais, tem sido bênção nas mãos de Deus para nossas vidas. Quero agradecer a Deus por estar aqui nesta manhã. Irmãos, logo após às 18h30, nós teremos o nosso culto de louvor e adoração. Esteja adorando ao Senhor em todo este dia. Esse dia que é denominado Dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou. E é o dia em que nós devemos prestar adoração ao Senhor, prestar toda a reverência. Então, quero deixar os avisos também que, como os irmãos que estão dirigindo, deixa aqui com você. Irmãos, se você é membro, se você é um salvo, você sabe que a obra de Deus, ela depende de Deus, mas Deus usa meios, Deus lhe abençoa. O salmista diz que daremos, Senhor, o que somos eu e meu povo para te dar, se tudo que te damos vem de ti mesmo. Então, se você tem os seus dízimos e ofertas, lembre-se que há obreiros no campo
que a obra do Senhor precisa dos seus dízimos e de suas ofertas. Lembre-se que os dízimos e ofertas não são seus, é do Senhor. Então, traga a casa do Senhor para que haja mantimento. Eu sei que essa palavra não vai servir dolorosa para você, porque você é um salvo. Você sabe que é um prazer e uma alegria você apresentar ao Senhor a sua oferta. Então, a caseira está aqui, com muita humildade, com muita alegria, ela nos recebe. Abra a porta para que você entregue sua oferta. Amém? Deus te deu um domingo abençoado. Deus te deu um dia glorioso. Que seja um dia abençoado para você e sua família. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela forma gloriosa que o Senhor falou conosco. Obrigado pela vida do teu filho Geraldo. Continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério, em todos os sentidos. Continue abençoando a vida de todos os teus servos que estão aqui. Rosenberg, Júnior, Cris Dani, Diácono Ismael e os irmãos que estavam aqui, Senhor, mas que estão ensaiando ali. Continue abençoando os teus servos que estão em casa, ouvindo através deste aparelho, nos assistindo através das redes sociais. Muito obrigado, Senhor. Que a tua bênção seja sobre a vida de todos, neste dia e em toda semana. Nós te oramos no nome de Jesus e pelos méritos dele na cruz do Calvário, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.